Eu fui da Juventude Trabalhista em Belo Horizonte. E em Belo Horizonte eu tive a oportunidade uma vez de ir como estudante de segundo grau, uma cidade trabalhista, ao Rio de Janeiro com a delegação de trabalhadores e de estar no Rio com o presidente Juscelino Kubitschek. Ele nos recebeu sentado numa mesa, descalço. Então, quer dizer, eu relembro, eu sempre me passa pela memória esse episódio que eu acho assim muito importante na minha vida, né? E hoje estou relembrando ele pelo fato de estar aqui no PDT, né? Bem, gente, eu como primeiro a falar, eu tenho a impressão de que eu poderia identificar algumas coisas que me preocupam com relação ao Brasil e seu futuro. Nós sabemos que nos últimos anos, né, o Brasil conseguiu equacionar problemas importantes, como da macroeconomia, né, o problema da inflação, da dívida externa. Conseguimos uma façanha, essa aí, inegável, reconhecida mundialmente, que é de promover um crescimento com inclusão social. Era uma dívida de 500 anos que nós tínhamos para com a população brasileira, né? O Brasil também se inseriu internacionalmente no novo patamar. Eu acho que a gente tinha uma política externa anterior que, claro que em virtude dessas coisas que aconteceram internamente, inclusive essa da inclusão social, isso nos permitiu nos colocar diante do mundo de uma maneira diferente, né? Não mais como com um sentimento de inferioridade, não é? De pedir licença para os grandes países para tomar atitudes na cena internacional. Isso, o Brasil tem um novo patamar, portanto, de política internacional. E do ponto de vista democrático, está funcionando? Tá? Do ponto de vista democrático, também é inegável que nós alcançamos alguns progressos bastante significativos, se bem que aqui eu faço minha primeira observação no sentido de que esse, para mim, é um processo incompleto. É um processo incompleto porque a questão da democracia plena ainda não está vigindo no país, não está implantada no país. Isso em virtude do próprio sistema político que tem hoje reconhecidas limitações, como a questão da corrupção, a questão do distanciamento entre partidos, representação e os cidadãos. Isso também é uma questão absolutamente importante, né? A ausência de mecanismos de democracia participativa que eu acho que deveriam se somar aos de uma democracia representativa, ou seja, abrir mais a possibilidade dos cidadãos interferirem na vida política sem a mediação de representações. Acho que isso também é uma coisa importante. Bem, eu coloco esses pontos que me suscitam a observação nesse momento. Ainda dentro dessa ideia da democracia, desse déficit democrático no país, e aí não é novidade para meus colegas como o próprio Leite, o Beto de Almeida, sem dúvida, o Hélio Doyle, a questão da comunicação. Eu acho que a questão da comunicação, nesses últimos anos, ascendeu a uma situação de proeminência na agenda pública brasileira e deverá continuar assim, sob pena de nós não termos no país jamais uma democracia plena enquanto não for resolvido o problema da comunicação. E nesse aspecto eu chamaria a atenção para as seguintes questões. Uma primeira
que é familiar a meus colegas, que é do monopólio das comunicações no país por um sistema privado de comunicação. Eu tenho um dado aqui, não sei se eu vou achá-lo, só para vocês terem uma ideia. Em termos de propriedade de meios de comunicação no país, esses dados foram citados no recente Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, pela Roseli Goffman, que é a secretária do Fórum Nacional. Ela citou esses dados. O Sistema Globo sozinho tem 342 veículos no país. O Sistema SBT, 195. Bandeirantes, 166 e Record, 142. Então, enquanto nós tivermos essa situação de monopólio da comunicação no país pelo sistema privado, né? Monopólio esse que está proibido pela Constituição, nós não teremos um sistema de comunicação genuinamente democrático no país. Então, eu citaria isso como um tópico para ser objeto de debate, de discussão, de reflexão nossa. Um outro aspecto que eu citaria é a questão da internet, da banda larga. Nós, apesar dos evidentes progressos que nós sentimos no país, nessa área de novas tecnologias, contemplando particularmente a internet, nós ainda precisamos de universalizar a banda larga para todos os rincões do país, para que toda a população a ela tenha acesso, não é? Porque através do sistema de banda larga, como nós sabemos, nós também poderemos ter acesso a uma comunicação de mais qualidade, mais veloz e que permite, ao mesmo tempo, ser um corredor para as várias mídias, como televisão, rádio, internet, etc. Isso aí também é uma questão que deve ser posta como prioritária para nós, se bem que a internet também nos forneça outro aspecto que diz respeito às ameaças que existem constantemente, não só aqui, como também no exterior, de colocar limites à sua utilização. A nossa posição é a posição de que na internet não deve haver restrições de espécie alguma à liberdade de acesso e de utilização, e nós sabemos que isso não é coisa tão tranquila assim, dependendo dos ambientes históricos com que nos defrontarmos a cada momento de nossa vida, não é? Então, nos Estados Unidos mesmo, já houve ameaças recentes de aprovação de projetos na Câmara restringindo a internet, assim como no Brasil existem na Câmara projetos que atuam no mesmo sentido, né? Muitas vezes sob o pretexto de proteção de copyright, de direitos de propriedade intelectual. Então, eu acho que a questão da comunicação, e eu destaco esses aspectos do monopólio e da internet, devem ser... E eu complementaria com o terceiro ponto. Vocês me desculpem estar falando um pouco mais sobre comunicação, mas que eu acho também importante, que é a questão de, paralelamente à quebra do monopólio proibido pela Constituição, monopólio pela mídia privada dos meios de comunicação no país, nós temos que promover e implantar sistemas alternativos de comunicação no país. Essa é uma tarefa que foi iniciada com a criação da Empresa Brasil de Comunicação, mas é uma tarefa que ainda demanda muito esforço de nós para que esse sistema se torne efetivamente uma alternativa aos grandes meios de comunicação. Então, nesse sentido, nós precisamos fazer com que a televisão do sistema público e o rádio também alcance todo o território nacional. Nós precisamos fazer uma televisão de qualidade, televisão pública de qualidade,
não é? E o que não é fácil, porque pressupõe um aprendizado. O Ronaldo Conde, que trabalha na área de cultura, deve conhecer isso muito bem, não é? Não é da noite para o dia que nós vamos aprender a fazer uma programação de qualidade que constitua alternativa a um sistema que educou o público ao longo de 40, 50 anos para aquele tipo de programação. Bem, uma outra coisa que eu queria colocar, mas não vou entrar nela agora, porque eu acho que meu prazo está esgotado, é a questão da inserção do Brasil no plano internacional. O papel que se espera que o Brasil deva ter nesse sistema internacional, nesse momento da história do mundo, não é? Nós sabemos que esse sistema está em crise no aspecto econômico. Nós estamos vendo o noticiário diário do que está acontecendo na Europa, do que aconteceu nos Estados Unidos e do que acontece em outras partes do mundo. Nós sabemos que esse sistema internacional é um sistema herdado do pós-guerra e está totalmente defasado historicamente. As instituições internacionais, como as Nações Unidas, como Fundo Monetário Internacional, como Banco Mundial, estão inteiramente defasadas. Elas necessitam de reformas profundas que, inclusive, deem uma representatividade geopolítica de acordo com o que é o mundo atualmente. Bem, enfim, eu estou apenas, nesse momento, portanto, levantando esses aspectos também que eu acho importante para, ou nessa conversa, ou em conversas futuras, nós retomarmos aqui. Muito obrigado.